Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor José Maurício e venho trazer para você hoje um curso que vai realmente mexer com a sua vida e vai trabalhar muito, ampliar o leque da sua espiritualidade. Nós vamos falar de batalha espiritual em vários modos, vou tentar biblicamente, dentro do contexto de ensino, sociologia, teologia, filosofia e mais as nossas observações empíricas do dia a dia com libertação, intercessão profética, liberar para você um conhecimento de batalha espiritual. Eu espero que, em nome de Jesus, você possa quebrar todo o paradigma, quebrar todo o paradoxo, quebrar também todo o senso comum de batalha espiritual e espero poder, em 4 ou 5 módulos, ajudar você e a amada igreja do Senhor Jesus Cristo a entender o que é verdadeiramente batalha espiritual. Nos aguarde 15 segundos para abertura e já voltamos. Batalha espiritual. Qual é a definição que temos de batalha espiritual? Hoje, talvez muitas igrejas definam batalha espiritual como uma possessão demoníaca, uma libertação, uma opressão, uma manifestação de reuniões onde pessoas possessas, oprimidas, estão manifestando espíritos malignos. Mas será que batalha espiritual é isso? O apóstolo Paulo, biblicamente, no Novo Testamento, é o que nos traz uma maior alusão. Quando ele escreve a carta aos Efésios, a comunidade cristã em Éfeso, e no capítulo 6, a partir do verso 10, e é claro que é uma decorrência do capítulo 4 e do capítulo 5, ele diz para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus e pudéssemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É claro que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua carta à comunidade de Éfeso, ele está ampliando para aqueles cristãos um nível de batalha que está muito além de uma possessão, de um espírito maligno ou de qualquer tipo de manifestação sobrenatural de uma religião pagã ou que invocam espíritos. Paulo nos traz uma linguagem rica, paralela aos comandos hierárquicos dos romanos e gregos, ou do mundo greco-romano. Ele fala de principados, potestades, dominadores. Ele fala de exousias, ele fala de tronos, ele fala de cosmocrátoras, ou seja, palavras que definem poderes do mundo, poderes que estão no invisível, poderes que não se veem, mas se sentem. Poderes que estão trabalhando enquanto dormimos, poderes que estão infestando essa realidade física, ao qual nós só sentimos, na verdade, a consequência disso. Você já se perguntou por que tem dias que você está muito cansado? E é claro, a gente como ser humano diz assim, é mental, alimentação, falta de vitamina isso, falta vitamina aquilo, falta disso, falta daquilo outro, e a gente procura na verdade, uma resposta racional para compreender por que estamos daquele jeito. Mas tem dia que você está bem, você está animado, você está alegre e de repente quando você chega numa certa região, quando você chega num certo local, às vezes até mesmo no seu escritório, às vezes você chega ali naquele comércio, naquele mercado e de repente muda tudo ao seu redor. Você fica pesado, você fica meio que deprimido, melancólico, você fica chateado, magoado, triste, irado, com raiva, pega o carro já irritado, e aí você diz, meu Deus, que é isso? É disso que Paulo está falando. De componentes do universo invisível, do reino espiritual, da maldade, que transforma verdadeiramente alguns lugares em infestação de poderes de trevas, densidade de trevas. Densidade. É como se fosse uma névoa gelatinosa, escura, marrom, fechada, caindo sobre você e você não tendo capacidade de se reerguer.
É por isso que a igreja é importante. Tem gente que prega contra a reunião, contra templo, contra a igreja, mas entenda o papel da igreja. A igreja não é só um lugar de culto com liturgias e pula-pula. Não, a igreja é um lugar onde você se revigora. A igreja é um lugar da palavra, onde você se limpa, palavra viva, água, lugar de pão, lugar de libertação. Porque você passa o dia todo em ambiente espiritual como esse. E é necessário que eu e você compreendamos isso, porque isso é uma realidade espiritual. Nesse primeiro módulo, nós vamos tratar primeiramente de ambiência. Antes de falarmos de demônios, antes de falarmos de tipos de espíritos, antes de falarmos de guerra nos ares, guerras de solo, antes de falarmos de hierarquias, áreas mais complexas que serão lá para os módulos adiante, vamos falar de ambiência espiritual. Eu quero que você entenda que toda a ambiência espiritual de um lugar, ela é determinada pelas pessoas que estão ali. Demônios, eles podem provocar muitas coisas, mas não são eles quem criam as ambiências espirituais. Se numa igreja você sente a presença de Deus, você chega no lugar e fica arrepiado, e o louvor quando toca você chora, e quando a palavra é pregada você sente unção, é porque aquela igreja tem uma ambiência espiritual propícia para essa manifestação do Espírito Santo, o agir de Deus. Agora, se você vai a um lugar e está pesado, o clima é complicado, as pessoas estão iradas, as pessoas têm dores de cabeça, enxaqueca, dores no corpo, que são manifestações psicossomáticas e espirituais. Você pode entender que esses lugares também estão sendo bombardeados por demônios. Mas onde começa essa manifestação? Em você e em mim, no ser humano. Quem promove e quem provoca essa ambiência difícil, muitas vezes, de estar ou lidar, é o ser humano. Cada vez que nós manifestamos emoções negativas, cada vez que nós nos irritamos, cada vez que nos entristecemos, cada vez que xingamos, cada vez que ficamos irados, cada vez que ficamos com inveja, com ciúme, Paulo vai falar disso também aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele chama de obras da carne, e aí você vai entender por que essa luta entre o espírito e a carne. Nós liberamos energia, ou nós liberamos vibrações, nós liberamos emoções. Eu sei que a igreja evangélica não fala muito dessa palavra vibração, emoção, é meio complicado, né? Mas nós liberamos esse tipo de energia e jogamos no ambiente esse tipo de energia que os demônios se alimentam. E é aí que nós vemos realmente a manifestação desses demônios, porque infelizmente os seres humanos é quem começam essas obras, começam com as obras da carne, partindo para uma próxima etapa, que são as obras do espírito, espíritos malignos, não espíritos humanos. E aí nós vamos ver o ciclo dessa situação, dessa ambiência, como é que fica. Começa com a manifestação humana, ou psíquica, psicossocial, depois vai para uma ambiência de alma, depois vai para uma ambiência de espírito e volta manifestando sobre aquele lugar, até aquele local ficar infestado de uma ambiência difícil. É por isso que a unção quebra todo julgo. É necessário que venha uma unção sobre aquele lugar, é necessário que venha um grupo, alguém ungido, uma igreja, um pastor, um profeta, um irmão, uma irmã, que tenha disponibilidade, capacidade, unção e preparo para quebrar essa ambiência, às vezes, que se instala nos nossos lares, nas nossas empresas e nos bairros. Às vezes, em batalha espiritual, as pessoas se preocupam muito em determinar tipos de demônios, principalmente nós brasileiros que temos uma rica cultura afro-espírita e, na verdade, até temos um misticismo aqui misturando o catolicismo, o sincretismo, chamado sincretismo religioso, onde temos Jorge, Ogum, Oxu, Oxalá, e temos também o chamado baixo espiritismo. Eu não sei, eles tentam definir, e não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas antes de nos preocuparmos com nomes e como fazem e de que forma faz, eu quero que você entenda que os demônios eles têm a mesma função, ocupar espaço entre a humanidade, ocupar espaço onde o homem está e principalmente ocupar o homem, a sua psique, o seu corpo, a sua alma. Então nós, nesse momento, nos preocuparmos em dar nomes nesse primeiro módulo para nós é inoperante. Eu preciso que você entenda o que fazer para não trazê-los para perto de você. Primeira coisa que você tem que aprender, no reino espiritual os iguais se atraem. A atração é justamente por semelhança. Quando você anda com pessoas iracundas, você sempre vai atrair situações de ira, de raiva.
Se você anda com pessoas melancólicas, pessoas pesadas, pessoas que têm tendências à depressão ou depressivas, elas irão atrair sempre processos para a sua vida de relacionamentos depressivos. E por aí vai. Vamos entender que os demônios se alimentam da ambiência, do que nós provocamos e deixamos ao nosso redor. Assim como já expliquei, nós sentimos a presença de Deus no lugar onde Deus é buscado, onde Deus é adorado, onde Jesus é centralizado, nós também sentimos peso, sentimos mal-estar no local onde as pessoas provocam isso. Então, vamos compreender que, primeiro, precisamos tratar a nós, precisamos rever a nossa forma de vida para que esses espíritos malignos, demônios, possessores, possuidores, territoriais, pessoais, possam ficar longe de nós. Nessa primeira parte, nós fecharemos, concluiremos, deixando para você a seguinte lição para esse momento de batalha espiritual. Ambiência. Temos que fazer de tudo para que a ambiência onde estamos, onde ficamos, onde fazemos a nossa vida, seja totalmente limpa e não propícia para espíritos malignos. Se por um acaso na sua casa, no seu trabalho, no local onde você está, a ambiência é preocupante, é pesada, é negativa, nós devemos orar, devemos clamar a Jesus, devemos pedir a presença dos anjos, precisamos pedir a Deus que venha o nosso auxílio e esteja no nosso meio. Se por um acaso, infelizmente, a sua casa estiver sendo atacada por espíritos malignos, aconselho você a fazer reuniões de orações, campanhas de oração, estar naquele local, trazendo a presença de Deus de uma forma muito clara, para que possa colocar para trás, como diz Tiago, colocar para trás esses espíritos malignos que tentam tomar territórios. Vamos ver isso no módulo 2 ou no 3, como eles tentam tomar, são territoriais. Então nós queremos, em nome de Jesus, que você tenha essa capacidade, gere essa capacidade para que Deus possa lhe ajudar. E com isso aprendemos já nessa primeira parte a como blindar, a como manter longe espíritos malignos, sabendo que a ambiência é o que atrai esses espíritos até nós.